Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de falar de um assunto que eu estive estudando nos últimos dias, que é justamente a UDV, União do Vegetal. Então, o que é a UDV? Quais são os ensinamentos da UDV e por que é tão importante falar sobre essa falsa religião? Então, aqui neste momento eu vou fazer a leitura da Bíblia, eu também vou fazer a leitura do site oficial deles, das orgs deles. Tem um vídeo que eles mesmos fizeram falando sobre a origem da UDV, sobre o fundador deles. O fundador é chamado de Mestre Gabriel. E eu vou ler também sobre a Oasca. Eu imagino que essa seja a produção, ou Oasca, com um O. Tem tanto a Ayahuasca quanto o Oasca. Se referem à mesma bebida, é produzida através de cipó, e essa bebida ela tem efeitos alucinógenos. Além desses efeitos alucinógenos similares ao LSD, essa bebida também tem efeitos no próprio organismo, podendo variar desde vômito, diarreia, até mesmo a problemas de coração para pessoas que já têm predisposições a questões desse tipo, a problemas já. Então, agravaria o problema, é isso que seria o meu ponto. Então, neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou começar minha leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Que vai ficar essa questão, né? Por que falar da UDV? Por que falar dessa falsa religião? E por que falar de qualquer falsa religião em geral? A verdade é que existem por aí falsos profetas. Essa é a triste realidade. Por todo o mundo, por todos os países, existem falsos profetas trazendo mentiras, trazendo enganações, e muitas das vezes eles se disfarçam dizendo que são cristãos, dizendo que vem trazer a palavra de Deus, que vem trazer os ensinamentos da Bíblia, quando na verdade trazem mandamentos de homens, quando na verdade trazem mentiras, enganações, outros evangelhos, outros cristos. E a UDV não foge disso. A UDV se diz uma religião cristã. E isso aí a gente já tem um problema muito grande, porque nenhum dos ensinamentos da UDV é, de fato, cristão. Nada mais é do que inventar um tanto de lorota, um tanto de enganações e assinar o nome de Deus, o nome de Cristo embaixo e dizer que é uma religião cristã. Mas a gente vai ver nessa série de vídeos, eu vou fazer vídeos individuais, esse aqui vai ser o de introdução, a gente vai ter outros que vão focar nesse Ayahuasca, outros que vão focar na doutrina de reencarnação que eles ensinam, e outros nessa questão do culto ao mestre que eles realizam, especialmente com esse Gabriel e com os outros mestres que eles têm nessa falsa religião deles. E aqui eu já falo desde o início que eu não odeio ninguém que é membro da UDV, no sentido de que uma pessoa que está sendo enganada pela mentira. Assim como eu não odeio ninguém que é católico, eu não odeio ninguém que é islâmico, eu não odeio ninguém que é judeu. O que eu odeio é o judaísmo, o que eu odeio é o catolicismo, o que eu odeio é o islamismo. Eu odeio todo falso caminho, eu odeio toda mentira, eu odeio toda falsa religião e eu odeio todo reprovado, todo filho de Belial. É isso que a Bíblia ensina que a gente deve odiar. A gente não deve odiar um católico por estar sendo enganado pelo catolicismo. Agora, se a gente está falando de um falso profeta católico, aí sim a gente deve odiar, porque estamos falando de um filho de Belial. Então aqui, em alguns momentos, eu busco ofender ou eu busco fazer graça de alguém que caiu nessa mentira, que foi enganado pela UDV, porque eu mesmo já fui enganado pela mentira do catolicismo, e muitas pessoas por todo mundo são enganados constantemente pelas essas mentiras satânicas, porque nada mais é do que uma obra de Satanás, uma mentira, uma falsa luz. O que Satanás mais quer é enganar as pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade, para que elas sejam ludibriadas atrás de que justamente de mentiras. Então, meu objetivo aqui é mostrar o tanto que a UDV não tem ligação nenhuma com a Bíblia, o quanto que é totalmente diferente os ensinamentos da Bíblia, o cristianismo, do que a UDV ensina, e de que nada mais é a UDV do que outra falsa religião que ensina coisas absurdas, que ensina coisas malucas e busca enganar isso tudo, esconder isso tudo atrás do nome cristão. Então, 2 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 1, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado.
E através da cobiça, eles com falsas palavras farão mercadoria de você, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Então a gente vê aqui que um dos principais motivos para os falsos profetas existirem é justamente o dinheiro. Eles fazem como Balaão, eles buscam o quê? O lucro injusto, esse lucro sujo. As pessoas buscam um dinheiro de qualquer forma. E que coisas que seriam mais lucrativas do que justamente quando a gente está falando de palavra de Deus. Quanto de dinheiro que esses falsos pastores que a gente tem aqui no Brasil, seja Silas Malafaia, especialmente quando a gente está falando de políticos, Edir Macedo, quanto de dinheiro que essas pessoas não têm? Quanto de dinheiro que John Piper, Joe Osteen e vários outros falsos profetas americanos que pregam coisas totalmente bizarras, pregam maluquice, John MacArthur, quanto de dinheiro que essas pessoas não ganham? Por quê? Porque todos estão preocupados de uma forma ou de outra com Deus, com o que acreditar. É claro que a gente tem pessoas que se consideram ateus, que dizem que não acreditam em nada, mas até uma pessoa que se diz ateu, ela acredita em alguma coisa. Então, para onde nós vamos, céu, inferno, sobre a Bíblia, muitas pessoas têm, nem que seja, um mínimo de preocupação com isso, um mínimo de curiosidade em relação a isso. E a gente vê justamente o quê? Que por conta desse interesse, muitas pessoas buscam o quê? Fazer mercadoria, muitas pessoas buscam o quê? Lucrar sobre isso. Mas não é somente isso o motivo dos falsos profetas. A gente tem falsos profetas que estão por conta do dinheiro, a gente tem falsos profetas que estão em seu ofício por conta do título, por conta de serem chamados de mestres e se serem superiores a outras pessoas, e a gente tem justamente aqueles que odeiam ao Senhor. Então, de certa forma, se a gente está falando de um falso profeta que é um reprovado, se a gente está falando de um falso profeta que prega com consciência que está pregando uma mentira, quando a gente está falando de uma pessoa assim, a gente está falando de alguém que odeia também a Deus. Então, algumas pessoas, simplesmente pelo próprio ódio ao Senhor, simplesmente pelo próprio ódio à verdade, vão ir pregar mentiras. Para o quê? Para puxar as pessoas do caminho da verdade. Para colocar mais uma pedra de tropeço, para colocar mais uma enganação na frente das pessoas. E muitos seguirão suas maneiras perniciosas. Versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento, e não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente viessem como ímpios, e livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos, mas principalmente aqueles que andam segundo a carne, em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades, enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusação maledicente diante do Senhor, mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem, e hão de perecer em sua própria corrupção. E hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com os seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, os quais abandonaram o caminho reto e errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua iniquidade, por um jumento mudo, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Então aqui a gente está falando de reprovados, de filhos de Belial, pessoas que corrompem a verdade, pessoas que não conseguem cessar do pecado, pessoas que odeiam o Senhor. Porque quando eles falavam grandes palavras inchadas de vaidades, eles seduzem através das luxúrias da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro.
Enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são os servos da corrupção. Para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro. Então, quando a gente está falando de reprovados, a gente está falando justamente de pessoas que conhecem a verdade, que sabem o que é o caminho para o céu, o que a Bíblia ensina, sabem que Deus existe, mas escolhe o odiar, escolhe não glorificar, escolhe perverter a verdade. Pessoas que sabem, não, a gente não está falando de pessoas inocentes, a pessoa nunca ouviu a verdade, a gente está falando de pessoas que, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Nós estamos falando de pessoas que eram salvas e se tornaram reprovadas. Não é esse tipo de conhecer, não é o tipo de conhecer no sentido de salvação. A gente está falando no sentido de que a pessoa tem noção, a pessoa tem conhecimento, mas mesmo assim escolhe odiar a Deus. A pessoa rejeita, a pessoa nega, a pessoa resiste, e chega um ponto que Deus endurece o coração dessa pessoa se torna um reprovado, um filho de Belial. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. Então, é nisso que eu gostaria de iniciar. O que a gente está falando aqui dos líderes da UDV e justamente desse mestre Gabriel, a gente está falando de um falso profeta. A gente está falando de alguém que escolheu corromper a verdade e criar uma falsa religião, que eu não tenho dúvida que leva centenas de pessoas todos os dias para o inferno, que morrem confiando nesse caminho da paz, da união e da luz. Então eu gostaria aqui de, nesse momento, depois de ter lido essa introdução bíblica, ler o que esses próprios, a própria UDV define a si mesmo. Então, vou pegar aqui meu óculos nesse momento, só um minutinho. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal é uma religião de fundamentação cristã, então eles se dizem cristãos, e esse é o maior problema, eles se dizem cristãos, mas não há menção do nome de Jesus Cristo no site deles. Não há menção, e eu claro que pode ser que a um momento ou outro tenha uma menção, eu digo aqui de maneira mais geral, mas quando a gente lê sobre o que é o UDV, quando a gente lê sobre o nascimento do mestre, do criador deles, a gente não vê menções de Cristo. A gente vê, no máximo, pequenas colocações lá de Deus, de Criador, mas a gente não vê uma real importância com a figura mais importante do cristianismo: Deus, Jesus Cristo. A gente vê pouquinhas menções, mas o foco maior está em quem? No mestre Gabriel. Isso é algo comum em toda falsa religião. Eles focam em um líder, eles fazem esse culto ao líder. Então, em vez de focarem o quê? Em Cristo, no nosso Senhor, em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas focam no líder. Seja o Manson, que também fez uma falsa religião dentro dele. A gente tem vários outros casos também. Aquele falso profeta dos Estados Unidos que fez os membros cometerem suicídio, bebendo um tipo de bebida envenenada. A gente vê que sempre tem esse culto ao líder. E muitas vertentes políticas, como o nazismo, a gente vê também como o fascismo, como Mussolini, eles fazem esse culto ao líder. Que o líder é o maioral, que o líder é aquela pessoa incrível, aquela pessoa sem mácula, aquela pessoa perfeita. Mas eles nunca se importam com quem Cristo é. Eles nunca se importam com quem Deus é. Eles preferem elevar a criatura mais do que o Criador. Então, é uma fundação cristã e reencarnacionista. Aqui a gente já tem um problema enorme, porque se alguém se diz que é reencarnacionista, a gente já vê que ela joga os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da Bíblia, no lixo. Porque a Bíblia claramente fala por todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, sobre o que? Céu, sobre o que? Inferno. Porém, essas pessoas descartam isso tudo. Essas pessoas inventam uma falsa doutrina tirada do nada. Você não vai achar reencarnacionismo na Bíblia. O que é reencarnacionismo? A pessoa morreu, ela nasce de novo com outra vida, no mesmo planeta. A gente não está falando de alguém que morreu e foi para o inferno, morreu e foi para o céu. Não, isso é tudo deixado de lado. A pessoa fica num ciclo. Ela nasce, ela morre e ela nasce com outra vida. Ela nasce como um bebê e ela cresce e ela morre e ela nasce com outra vida. Às vezes alguém nasceu na Índia, depois morreu e nasceu no Brasil, ou ela pegou e nasceu no Nordeste, morreu e nasceu em São Paulo. Isso não é uma doutrina bíblica. Isso é uma mentira condenável, uma heresia condenável. Você descarta céu, você descarta inferno. Não tem mais salvação, não tem mais nenhuma dessas questões.
que usa em seu ritual o chá Huasca, também conhecido como ayahuasca, preparado a partir de duas plantas amazônicas, o cipó mariri, da leitura científica, Banisteriopsis caapi e as folhas da árvore Cracrona, Psychotria viridis. Na união do vegetal, UDV, o chá Huasca é também chamado de vegetal e seus discípulos o bebem durante as sessões para efeito de concentração mental. As aspas eu estou colocando agora, porque não é esse o efeito que o chá propõe. O chá tem um efeito alucinógeno, é o equivalente a você usar LSD, você vai ter alucinações, você vai perder a noção do tempo e do espaço, você não vai saber direito onde você está, você não vai saber direito que horas você está, se é de dia, se é de noite, você vai perder a noção de tudo. Então você vai ficar sobre esse efeito psicodélico. E o que a gente tem hoje em dia são o quê? Pais levando seus filhos para essa falsa religião e eles fazem o quê? Eles consomem. Então desde uma pequena idade a gente tem pessoas consumindo esse tipo de bebida, esse tipo de alucinógeno. E isso tem efeitos terríveis no corpo de qualquer pessoa, que vão desde o vômito, desde esse mal-estar imediato até visões, alucinações, coisas terríveis que a gente nunca deveria buscar. Então o que eu pretendo fazer nessa série é justamente mostrar as mentiras da UDV. Então esse aqui foi um vídeo mais introdutório, esse primeiro vídeo aqui do momento, mostrar o que é a UDV e qual é a opinião bíblica sobre isso. Então aqui a gente vê o quê? Que a UDV é uma religião que se diz cristã, mas que não glorifica a Deus, que não glorifica a Cristo, que não se importa com o que a Bíblia fala sobre o céu e o inferno, que não se importa com o que a Bíblia fala sobre sobriedade, mas que prefere levar o quê? O mestre Gabriel e o vegetal, que é esse chá Huasca, que é essa combinação desses dois cipós, que o chá de fato é chamado o vegetal. Então, união do vegetal, essa união desse chá psicodélico. Isso é a UDV. A UDV tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento espiritual do ser humano, para o aprimoramento de suas qualidades intelectuais e de suas virtudes morais, sem distinção de raça, sexo, credo, condição social ou nacionalidade. Que palavras bonitas! Para um culto que reúne pessoas para o uso de drogas. É isso que é o UDV. Um culto que assina o nome de Cristo embaixo, assina o nome de cristão, de Deus, do Criador embaixo, mas faz esse culto ao mestre, esse mestre Gabriel, culto ao líder e esse culto, esse vegetal, esse chá psicodélico. Então, só para concluir aqui, eu gostaria de ler Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Para a gente concluir um pouco essa questão sobre a mentira, sobre as enganações e por que é importante a gente ter um conhecimento sobre a verdade e por que é importante a gente expor justamente as mentiras. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 96. Versículo 96, Salmo 119. Versículo 96. Vi um fim para toda a perfeição, mas o teu mandamento é excessivamente amplo. Ó, como amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Refreiei os meus pés de todo o caminho mau, para que eu pudesse guardar a tua palavra. Então, como que a gente vai buscar essa sabedoria, esse real conhecimento? Como que a gente vai encontrar a verdade? É através da Bíblia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas as pessoas vão deixar isso de lado. Em muitas falsas religiões, elas vão se preocupar mais com o mandamento de homens do que com este livro, do que com a palavra de Deus. Então, só para continuar aqui, para a gente poder concluir, refreiei os meus pés de todo caminho mau, para que eu pudesse guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu gosto,
sim, mais doces do que o mel à minha boca. Através dos teus preceitos consigo entendimento. Portanto, eu odeio todo falso caminho. E é isso que, como cristãos de verdade, a gente deveria fazer. Odiar todo falso caminho. Não odiar uma pessoa porque ela está sendo enganada. Não, a gente deve amar essa pessoa. A gente deve amar nossos inimigos e amar os não salvos. E a gente deve mostrar para eles a verdade. Mostrar para eles os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos de Deus, para que eles também possam chegar ao conhecimento da verdade. Agora, quando a pessoa escolhe negar a verdade, quando a pessoa escolhe, depois de conhecer a Deus, não glorificar como Deus, quando a pessoa escolhe se tornar vã em sua imaginação, a gente não deve amar um reprovado. A gente não deve amar um inimigo do Senhor. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Esse é o vídeo introdutório sobre o que é o dever e o dever nos olhos da Bíblia. Então, eu vou continuar fazendo uma série de vídeos para explicar de ponto a ponto as falsas doutrinas dessa terrível religião. Muito obrigado a todos que assistiram e Deus abençoe vocês. Até mais.